Os orelhudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, Esporte Comedy na veia, rapaz. Diga-se de passagem, começando a edição do Sport Comedy de hoje, dia 6 de novembro de 2024. Vamos falar muito de futebol, essa que é a verdade. Vamos falar de Bahia 0, São Paulo 3. Que vitória do São Paulo fora de casa, hein? São Paulo vencendo o Bahia. Que vitória do São Paulo. Aí com os gols do Luiz Gustavo, o Wellington Rato e o Lucas Moura. Diga-se de passagem, uma vitória fora de casa. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreve no canal e tamo junto, gente. O São Paulo começou levando o sufoco do Bahia, hein? Primeiro tempo o Bahia criou as melhores chances. São Paulo praticamente não chegou no gol do Bahia, diga-se de passagem. Muito pouco, o São Paulo teve um lance só e foi muito pouco no primeiro tempo. No segundo tempo o Bahia voltou de novo, criando chances. Mas é aquela história, irmão. Quem não faz... toma, e o Bahia levou, diga-se de passagem, com os gols aí do Luiz Gustavo, numa saída do goleiro, diga-se de passagem, errada do goleiro do Bahia, que é mão de pau, hein? A gente fala do goleiro do São Paulo, mas o goleiro do São Paulo agarrou. Agora o goleiro do Bahia tá brincando, uma saída errada daquela, diga-se de passagem, seu orelhudo, você não olhou, o zagueiro também não comunicou com você. E aí o Luiz Gustavo fez 1-0 pro São Paulo no primeiro tempo, apesar da pressão do Bahia. No segundo tempo o Bahia voltou até melhor, diga-se de passagem, continuou dando trabalho, principalmente com o Ademir, que é um baita do jogador, que é um jogador que eu digo e repito, é craque de bola. E aí, meu irmão, o São Paulo, uma jogadaça do Wellington Rato, que foi para a área e fez o gol, 2-0 para o São Paulo. E aí, o Wellington Rato deu assistência para o Lucas Moura, 3-0 para o São Paulo, uma vitória importante fora de casa que faz o São Paulo, para mim, tá na próxima Libertadores. E o São Paulo tem um time bom, hein? Diga-se de passagem, o São Paulo só precisa contratar um goleiro, na minha visão, e um meia, que eu já cansei de falar. O São Paulo não tem um jogador que organiza o time. Há quanto tempo eu tô falando isso aqui? O São Paulo não tem um 10, o jogador que arma o time. O Lucas Moura fez um golaço? Fez. Mas não é tudo isso que vocês acham que é. É mais ou menos, male. Não jogou metade do que eu joguei. Essa que é a verdade. Luiz Gustavo, meu irmão, tá jogando demais. Essa que é a verdade. O São Paulo sente a falta do Alisson. Mas o Bobadilha, mais ou menos, male. Mas o Alisson organizava o meio de campo do São Paulo. Para mim, faz muita falta. Mas o São Paulo venceu o Bahia. Que fase que está o Bahia, diga-se de passagem. E o São Paulo, para mim, consegue realmente se organizar. E para vocês que criticaram o treinador do São Paulo, diga-se de passagem, vocês têm que ficar quietos. Essa que é a verdade, porque o técnico do São Paulo é muito bom. Essa que é a verdade. E está dando um show, diga-se de passagem. O São Paulo venceu o Rogério Ceni, hein? Confronto aí contra o Rogério Ceni. São Paulo se deu bem, diga-se de passagem. É aquela história. O Bahia chutou e no fim não fez. E quem não faz, toma. E o São Paulo praticamente aproveitou as 3 oportunidades que teve e 3 gols. E aí eu vou perguntar pro grande Casagrande, tudo certo, Casagrande, o que você acha do São Paulo? Você acha que o São Paulo está pronto para o ano que vem, Casagrande? Essa que é a verdade, tudo certo? Neto, boa noite. O São Paulo não aprende realmente. A equipe do São Paulo está pronta para a próxima temporada. Claro que está.
É um time muito forte, taticamente, e mostrou isso contra o Bahia. Uma equipe bem organizada, conseguiu realmente, apesar do sufoco que o São Paulo levou, o São Paulo fez por merecer o resultado no segundo tempo. O São Paulo se consolidou. E numa falha do goleiro do Bahia, que realmente fez com que o Bahia se desequilibrasse e o São Paulo conquistasse o resultado. 3-0 na Fonte Nova foi um grande resultado. O São Paulo fez um grande jogo no segundo tempo. E o Wellington Rato, Neto, é um grande jogador. Fez o gol e deu assistência para o gol do Lucas Moura, que para mim é um craque de bola. Craque de bola, diga-se de passagem. O Lucas Moura jogou aonde? Jogou no PSG, meu irmão. Quem é PSG perto de mim? Quem é PSG perto do Corinthians? Quem é PSG perto do São Paulo? Diga-se de passagem. Mas o Lucas Moura tem que jogar mesmo, ajudar o São Paulo. Essa que é a verdade. E aí eu queria te perguntar uma coisa. O São Paulo defensivamente está bem organizado, hein? O que você está achando desse São Paulo com o senhor Arboleda? Apesar da pressão, o goleiro do São Paulo fez umas defesas boas, hein, ô Casagrande? O goleiro do São Paulo fez grandes defesas. Eu gostei, principalmente todas as bolas que chegou, o goleiro do São Paulo conseguiu defender. Mas não pode tomar realmente os sustos que o São Paulo levou. Então tem que ter atenção, né? O time do São Paulo é uma equipe muito boa, taticamente, mas ainda tem que ter um pouco de cautela quando vai jogar fora de casa. E o São Paulo não vinha conseguindo vencer. E conseguiu uma vitória contra uma equipe que realmente é muito organizada, que joga muito tempo junto e, com certeza, ganhou uma moral elevada. Mas sobre o Luiz Gustavo, como você disse, é um jogador experiente, jogador que deu aí essa cadência para o meio de campo do São Paulo, coisa que o São Paulo não tinha. E o São Paulo realmente, como você fala, precisa de um camisa 10, um jogador que organiza o time. Agora eu chamo a atenção o Wellington Rato. Deu o passe e ainda fez o gol. Realmente um grande jogador. Craque do jogo para mim. Sobre o goleiro do Bahia, diga-se de passagem, foi o mão de pau da rodada, diga-se de passagem. O que está acontecendo com vocês, goleiro, hein? Que falta de atenção, diga-se de passagem. O Bahia estava bem. A partir do momento que ele erra o lance, o Bahia quebra no meio. Porque o São Paulo realmente faz o gol. E aí, meu irmão, veio os outros 2 gols no segundo tempo, diga-se de passagem. Mas por erros da defesa do Bahia, que precisa realmente tomar cuidado quando vai sair. E o São Paulo aproveitou. Fazia muito tempo que o São Paulo tinha dificuldade para jogar fora de casa. Agora o São Paulo se ajustou taticamente. E méritos do treinador do São Paulo, diga-se de passagem, o Zubeldia, que é um baita do treinador e que vocês criticaram ele. O que você acha do Zubeldia, Casagrande? Um grande treinador, Neto. O Zubeldia está acertando o São Paulo. Realmente, o São Paulo tem boas peças, coisa que antigamente não tinha, e tem um treinador que sabe que tem o time na mão. Eu acho que o São Paulo para 2025 vai dar muito trabalho, Neto. O time organizado, defensivamente, meio de campo muito forte, e o ataque realmente com o Caleri. E se chegar mais um atacante de lado, por exemplo, o São Paulo tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o Lucas Moura, é um time muito bom. Realmente o São Paulo não deixa a desejar para time nenhum no Brasil. Eu acho que o São Paulo é hoje uma das melhores equipes do futebol brasileiro, Neto. Diga-se de passar, mas teve jogo que o São Paulo pipocou, Casagrande. Teve muito jogo que o São Paulo pipocou. Essa que é a verdade, perderam para o Cuiabá. Essa que é a verdade, para prejudicar o Corinthians. Vamos falar o beabá disso aí. Mas o destaque para o golaço do Lucas Moura e a assistência do Wellington Rato, que para mim é o baita do jogador. Esse Wellington Rato estava no Atlético Goianiense e ninguém sabia. Agora o Lucas Moura tem jogo que ele some, né? O que se acha do Lucas Moura e do Wellington Rato, Casagrande? O Wellington Rato é um jogador que cadencia o meio de campo do São Paulo. Realmente fez o gol, deu assistência, é um grande jogador. Agora, com relação ao Lucas Moura, tem partidas que joga bem e tem partidas que joga mal. Precisa realmente estar no dia do jogo, entrar, fazer ele render. A velocidade, os dribles que ele tem, a principal jogada, né? O São Paulo tem muito que apostar no Lucas Moura, que é um jogador que desequilibra a favor do São Paulo. Diga-se de passagem, eu também penso dessa forma. Mas o Lucas Moura, para mim, não é tudo isso que muitos pensam que é. Para mim é um jogador male, nota 6. Essa que é a verdade. Mas vocês podem ficar bravos comigo. Mas o São Paulo, para mim, tem que investir na base pro ano que vem e contratar um goleiro e um meia.
camisa 10. São Paulo tem Ferreirinha, tem Eric, tem Caleri. Tem um time muito bom, diga-se de passagem. E vai dar trabalho na próxima temporada. E o craque do jogo, o Wellington Rato. Comenta aí o que vocês acharam do São Paulo, que fez 3-0 no Bahia, fora de casa, na lambança desse goleiro do Bahia. Essa que é a verdade. Que vitória do São Paulo. Não é fácil ganhar do Bahia fora de casa, hein? São Paulo ganhou de uma equipe muito forte que perdeu muitos gols, hein? Essa que é a verdade. O São Paulo foi sufocado pelo Bahia. Se não fosse o goleiro do São Paulo, meu irmão, eram os 4, hein? Eram os 4. Mas São Paulo aproveitou as oportunidades que teve e aquele ditado, quem não faz, toma. Para terminar, Casagrande, o que você pensa do Bahia? Dá para brigar por Libertadores ou é Sul-Americana? Dá para brigar se o Bahia se ajustar ou por Libertadores ou Sul-Americana. Muito bom, organizado, veloz, deu trabalho principalmente para as equipes lá no começo do campeonato. Precisa questão de ajustar. Agora o São Paulo para mim está garantido na Libertadores, né? Uma equipe muito forte, tem bons jogadores, tem um elenco muito bom e acredito que o São Paulo já está na próxima Libertadores e tem que contratar, como você disse, investir na base. Essa que é a verdade, diga-se de passagem aí. Tamo junto, gente. Bom final aí de quarta-feira, que Deus abençoe a todos e tamo junto.